Olá, pessoal. 18 horas. Nós vamos receber agora a doutora Patrícia Riso Tomé. Bom, os reflexos do coronavírus, gente, nas questões jurídicas, desde que foi anunciado a pandemia no Brasil, surgiram diversas orientações, regulamentos, né? Então, para isso, a gente está trazendo a doutora Patrícia para sanar para vocês algumas dúvidas e eu já vou chamá-la agora. Acabou de... Bem-vindos. Olá. Oi, Jô, tudo bem? Boa noite, Boa Patrícia. Tudo bem noite. você? Sobe um pouquinho a câmera. Peraí, assim? Isso, para a gente poder ver melhor isso. Tá, Aí, tá tá bom? ótimo. Tudo bem com você, Patrícia? Tudo um prazer, viu? Participar aqui do portal, uma alegria muito grande. Prazer é nosso em recebê-la. Você que acabou, inclusive, de pré-lançar o livro, eu gostaria que você já aproveitasse agora essa entrada nossa, antes que nós entremos aí nas perguntas com o pessoal, e falasse um pouquinho sobre esse livro, que é Responsabilidade Civil Médica, né? Isso, na verdade, foi fruto de um trabalho que eu desenvolvi desde 2014. Eu já estudava responsabilidade médica, acabei aprofundando na minha dissertação do mestrado. E aí, por conta das alterações que foram realizadas em relação ao Código de Ética Médica, eu acabei aí postergando um pouquinho até para tratar das alterações e trazer, né, bem atualizado o livro. Então, foi um trabalho bem minucioso, com muito carinho aí, que eu pesquisei bastante para poder estar contribuindo um pouquinho com os pesquisadores, estudiosos, enfim, aí da área, bem como com todos os profissionais, né, da área médica, que hoje sofrem muito com as questões relativas à responsabilidade civil nesse âmbito, né? Então, esse foi o grande propósito aí. Você tem o livro para mostrar para a gente aí? Então, como a editora é portuguesa e por conta da pandemia acabou atrasando um pouquinho. Tanto que ontem eles me enviaram um e-mail dizendo que os livros já estavam a caminho, né? Então, assim, nos próximos dias, eu acredito que no prazo de 5 dias úteis, pelas informações da editora, eu devo estar recebendo os livros. Então, ainda não estou com eles por conta disso, porque, na verdade, a editora é portuguesa e aí acaba dificultando um pouquinho mais. Tá ótimo, gente, mas olha, acabei de fixar aqui um comentário marcado, que é do portal João Ribeiro, onde nós fizemos, inclusive, uma pequena matéria, um pequeno post com a doutora aí, e a gente acabou mostrando a capa do livro, e se Deus quiser, né, Patrícia, passando essa pandemia, nós temos que fazer o lançamento, né, Com presencial. certeza, com certeza. Inclusive, eles já até me convidaram para participar vai ter em São Paulo, na verdade. Então, assim, as datas ainda estão sendo organizadas por conta da questão da pandemia, mas o lançamento vai ser na Livraria Cultura, lá em São Paulo, e ainda vai ter um outro. A gente está alinhando porque teve que adiar tudo, né? Então acabou atrapalhando. É verdade, Mas Patrícia. depois a gente passa isso e será um prazer aí todos, tantos alunos, colegas, enfim, queridos, para participarem. Olha só, gente, eu vou pedir duas coisinhas para vocês. Tem aqui, embaixo do comentário, tem um ponto de interrogação. Quem quiser fazer pergunta, pode fazer por ali, porque se de repente entrar muita na sequência as perguntas, pode ser que eu não consiga perguntar todas para a doutora Patrícia aqui. E também tem uma setinha, se vocês quiserem estar mandando para o pessoal para poder entrar e sanar algumas dúvidas com relação ao que a gente vai estar falando aqui, eu acho que também é bem bacana, bem interessante, e nós do portal nós agradecemos muito, viu? Olha só, eu queria começar com um tema que seria uma responsabilidade civil nos casos de transmissão coletiva, né? Do coronavírus. Até saiu na mídia. Nós tivemos aí a modelo fitness, Gabriela Pugliese, né?
ou até qualquer outra pessoa que a gente pode estar citando como exemplo, né? Ela promoveu uma festa, né? Uma festa particular. Esse já é um segundo episódio que ela faz, em período de pandemia. E eu queria saber se ela ou essa pessoa pode ser responsabilizada. Então, tá. Quando a gente fala, né, João, em responsabilidade civil, a gente precisa, num primeiro momento, para quem, até fazendo uma explicação inicial, para quem não entende, enfim, seja da área ou não, a fim de permitir a compreensão. Nós temos que observar, no primeiro momento, qual é o tipo de relação que se estabelece. Quando a gente está falando de uma pessoa particular, como no caso da Gabriela, então que possa transmitir. Então, ela é uma pessoa, independente da questão da popularidade, de conhecimento, enfim, é um cidadão normal que contraiu, seja o coronavírus ou qualquer outro tipo de doença contagiosa. Essa pessoa que tem ciência e que expõe a risco outras pessoas, né, de maneira consciência e voluntariedade que a gente fala, ela está sujeita, sim, a uma responsabilidade civil no âmbito, né? A gente pode falar no âmbito civil, responsabilidade civil, ou mesmo responsabilidade criminal por conta de exposição de terceiros a essa doença, né? Que é uma doença contagiosa e que a gente não sabe, então, quais as sequelas, enfim, e tudo está sendo pesquisado ainda, não existem respostas para todas as perguntas. Então, a gente pode ter uma responsabilidade civil e pode ter uma responsabilidade penal, que são duas responsabilidades autônomas e independentes, tá? Agora, quando a gente fala de uma coletiva, né, a gente pode ter outras situações. Então, se isso desrespeitar, por exemplo, uma situação de uma contaminação num hospital e etc., a gente tem um outro tipo de aplicação, que é o do Código de Defesa do Consumidor. Então, por isso que eu quis fazer essa distinção. Quando a gente tem uma pessoa individual, um particular, ou uma situação que não seja de um particular. Não sei se ficou claro, né? Eu acho que sim. O João está perguntando aqui qual a importância da responsabilidade médica neste período de pandemia. Então, a responsabilidade médica ela é muito importante, principalmente neste momento de pandemia. É uma pergunta assim super pertinente. Quando a gente trata da responsabilidade médica, né? Até outro dia eu vi um médico colocando: existe a responsabilidade médica, que são atos praticados por N situações, ou um ato praticado pelo próprio médico e que aí ele responde pelos seus atos. Por exemplo, em recente situação, eu me deparei com um médico realizando um atendimento todo protegido, então ele estava com aquela touca, capa, luva, mas ele estava com o celular nas mãos, prestando atendimento ou prestes a prestar atendimento. Essa situação, ela permite, no meu entendimento e na minha interpretação, embora todas as cautelas em relação à sua pessoa, aquele aparelho poderia estar contaminado e poderia levar a uma contaminação. Então, essas situações poderia configurar, sim, uma situação de omissão, de negligência, permitindo, então, que se tivesse aí uma contaminação de terceiro. Então, a gente pode ter formas de transmissão, né, de contaminação por atos do próprio médico, e aí sim ter uma responsabilidade médica, ou situações que não tenham nada a ver com o médico, né? Aí eu tô falando uma situação, claro, que é pontual, específica. A maior parte dos profissionais a gente só tem a agradecer e parabenizar, porque a conduta né? Eles têm feito tudo
e mais um pouco, né? Então, assim, eu estou pontuando. Então, assim, não é, claro, a regra. É um exemplo que você estaria é um dando de exemplo uma negligência que são detalhes que podem acontecer, né? que podem acontecer e, às vezes, gerar uma contaminação, porque diante dessa situação que há um desconhecimento muito grande, a gente não sabe quais são todos os meios de contaminação. Por exemplo, eu estava vendo uma reportagem colocando a possibilidade de transmissão pelo ar. Então, assim, não que esteja confirmado, mas estão realizando estudos. Se isso for confirmado, né, que nem o que eles estavam colocando é que tinha ocorrido a contaminação através do ambiente que não tinha ventilação, onde os médicos trocavam as suas roupas depois dos atendimentos. Então, assim, são situações que têm que ser avaliadas, né? Então, assim, enfim, quando a gente fala em responsabilidade médica, entra um campo muito vasto e que tem que ser é necessário observar várias situações para a gente poder afirmar, claro, com certeza, ver os requisitos, enfim, os pressupostos, mas são situações bastante delicadas e que é muito importante o médico tomar esse cuidado, né, para realmente não ser o meio aí para transmissão, né? De todos, né? Não é só, todos, não é só dos pacientes, mas até dos próprios profissionais que trabalham, né? Sim. Patrícia, no hospital, como deve ser a responsabilidade civil no caso de uma pessoa, exemplo, ela se acidenta em casa, entra no hospital e pega o coronavírus? Essa situação é bastante interessante, que até recentemente nós tivemos um caso na família de um familiar que se acidentou e acabou precisando passar por uma cirurgia, ficou internado, etc. E aí ele teve alta. Quando ele teve alta, ele, poucas horas depois que ele chegou em casa, ele começou a apresentar os sintomas, os filhos levaram ele de volta ao hospital, e aí ele foi constatado que ele estava com coronavírus, fez todos os exames, e nesse momento, inclusive, ele está na UTI, num estado super grave por conta dessa situação. Então, não é impossível. Quando a gente tem essas situações, gera aquela questão, né? Mas espera um pouquinho. Cabe responsabilidade civil para aquela pessoa que sofreu um dano, né, em relação, por conta de uma contaminação? Nesse caso, a gente tem que avaliar o seguinte: o que entra num primeiro momento é a relação de consumo existente e que aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor. Sendo assim, o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, ele estabelece o que a gente chama de responsabilidade objetiva dos prestadores de serviço, nos quais se inclui hospitais, clínicas, enfim, por conta de um defeito no serviço que foi prestado, e esse defeito, entenda-se, né, é a falta de segurança para esse paciente que deveria ter sido tratado e não ir lá para contrair novas enfermidades, enfim, e acaba tendo um estado agravado. E aí, portanto, seu período de internação é prolongado, o tratamento, né? Então, ele necessita aí de situações mais graves, às vezes de cirurgia, podendo até levar a uma situação irreversível, como o caso do óbito, enfim, como a gente vê diversas situações. Então, assim, num primeiro momento, quando a gente fala, é possível, com base no Código de Defesa do Consumidor, dizer que o hospital responde de forma objetiva pelos danos causados a esses pacientes. No entanto, claro que caso a caso a gente tem que olhar os pressupostos e as situações que podem também, diante do caso concreto, eximir a responsabilidade do hospital. Mas, num primeiro momento, olhando de uma forma superficial, a responsabilidade objetiva do hospital.
É porque também o hospital ele pode no prontuário, ele pode colocar que o paciente saiu perfeitamente do hospital, deu alta como ele estava perfeito, sem problemas nenhum. Sendo que Na verdade, como regra, vamos imaginar essa situação, né? Então, o paciente teve alta porque em relação àquele problema estava tudo ok. No entanto, é porque não tinha sido diagnosticado, mas é óbvio que, quer dizer, eu vou falar óbvio, mas assim, claro que vai ter que se comprovar um nexo de causalidade, mas assim, nesse caso que eu estou indicando, foi assim, questão de horas. Então, assim, não teria, ele não, nem podia, né, ter se locomovido para outros lugares, etc., ainda que tenha tido contato. Foi algo que já estava, porque os sintomas começaram a aparecer logo que ele chegou em casa. Então, só não tinha sido diagnosticado porque ele ainda estava assintomático. Então, ele não tinha sintoma nenhum e, portanto, não tinha como ter sido detectado antes, né? o Tadeu está perguntando aqui se um governante que expõe o povo ao óbito, né, podemos requerer indenização pelos seus atos? Então, quando a gente entra nessa parte, muito tem se discutido, né, a respeito dos atos, né, dos nossos governantes. A gente tem que se basear na seguinte situação. A Constituição Federal, ela prevê expressamente a responsabilidade tanto do Estado, né, como no todo, e aí entra qualquer ente da União, da Federação, perdão, pode ser União, Estado, município, enfim. E aí a gente tem também tanto os seus governantes, como os órgãos, como as pessoas que representam. Então, todos são responsáveis de maneira objetiva pelos atos causados. Está em relação à saúde, danos à saúde, e o dever do Estado de se atentar com relação a isso. Então, eu não sei se é exatamente isso que o Tadeu está pensando ou questionando, mas assim, creio eu que o objetivo da pergunta esteja ligado até com os atos que a gente tem visto, expondo muito a população, atos colocando, por exemplo, a população em risco. Eu falo assim, de não usar máscara, de ter essas várias situações, esses contatos que estão sendo orientados, né, por todos os médicos, pela Organização Mundial da Saúde, enfim, todos aqueles que têm o conhecimento técnico estão orientando para que haja o isolamento, para que ocorra o distanciamento das pessoas, as cautelas, né? E aí a gente vê vários adotando posturas contrárias. Então, no meu entender, esses atos que colocam em risco, eles estão sujeitos, sim, à responsabilidade civil pelos atos que estão praticando, sim, porque, na verdade, está colocando em risco. É semelhante ao que a gente falou até há pouco, né? Seja de um particular, né? Ainda que essa pessoa, por exemplo, esse governante não esteja contaminado. Então, ele não está contaminado, mas os atos dele, por ser uma pessoa, dependendo do nível de influência que possa exercer, então, nesse caso, está interferindo na conduta de terceiros, enfim, e dependendo dos atos, fazendo com que eles copiem a fim de colocar em risco todos, né? Exatamente, concordo plenamente. E por isso a gente vai dar prosseguimento aqui, né? Porque realmente tem muitas dúvidas da população. Eu queria saber, assim, se o governo do estado de São Paulo, por exemplo, ou de qualquer outro estado, pode ter responsabilidade civil por não oferecer testes e colocar em risco a vida da população. Porque fala-se muito em testes. Todos os países têm se preocupado com isso, têm cumprido com essas normas de fazer os testes com todos para poder realmente fazer a prevenção, né? E aqui, principalmente, eu estou falando, gente, de São Paulo,
tá? Nós falamos de São Paulo, que é onde nós temos aí 15 milhões de habitantes. Eu não cheguei a ver nada sobre testes, né? O pessoal se fala-se muito sobre isso, mas aqui em São Paulo e no estado de São Paulo eu não tenho ouvido falar. Eles falam que tem o teste, eu acredito que esses testes estão chegando sim nos hospitais, hospitais de campanha, etc. e tal. Mas, por exemplo, principalmente para uma comunidade, Paraisópolis, nós temos Heliópolis. Por que eles não fazem um projeto de campanha? Então, eu queria saber se o governo pode ser responsabilizado por isso. Então, independente de ser teste para poder confirmar o Covid, seja máscara, seja luva, seja medicamento, enfim, tudo que é necessário, Jô, para a população em relação à questão de saúde, porque o que acontece? Eu vou explicar de uma outra maneira para ver se fica mais esclarecedor. O Estado, ele trouxe para si o dever de cuidar da saúde, isso está na Constituição. Então, a partir do momento que ele traz para si esse dever, ele assume a obrigação perante toda a população brasileira de oferecer uma saúde, e aí a gente inclui tudo que é necessário para que essa saúde seja ofertada, com segurança e proporcionar não só tratamento, cura quando possível, mas não é o objetivo principal, de todas as enfermidades. Então, tudo que for necessário, como regra, o Estado tem o dever de fornecer para a população, né? Principalmente quando a gente está se referindo a atendimentos que são ofertados pelo próprio Estado. Porque, na verdade, a Constituição, ela fala, o Estado tem o dever, seja por meio dos hospitais públicos ou privados, porque ele autoriza que hospitais privados exerçam atividade que é exclusiva do Estado, né? A saúde é um dever do Estado. Então, na verdade, tudo que for necessário, e se porventura um paciente sofrer qualquer tipo de lesão, e aí a gente fala, lesão, quando a gente fala no direito, é qualquer dano que seja patrimonial ou extrapatrimonial, então qualquer esfera, decorrente desse serviço mal prestado pelo Estado, porque faltou máscara, contaminou, faltou medicamento, não tratou, morreu, faltou teste, morreu sem saber, ou ficou em casa sem saber. Faltaram leitos, né, por exemplo? Entendeu? Respiradores, não tem respiradores para Exatamente. todo mundo. Então, qualquer situação dessa é dever do Estado e ele é responsável, que a gente diz objetivamente. Está no 37, parágrafo 6º da Constituição e no 196. Eles centralizam esse dever do Estado e a responsabilidade do Estado de arcar com todos esses danos decorrentes dos seus atos. Entendeu? Então, independente de ser teste, de ser medicamento, eu já ampliei aí para entrar todas as hipóteses. Tem uma pergunta aqui, que já que a gente está falando sobre testes, eu quero aproveitar, porque tem alguns planos que eu tenho visto, inclusive laboratórios estão colocando letrões enormes assim nos sites que não estão fazendo o teste do coronavírus, né? E eu queria saber sobre o exame de coronavírus, por exemplo. Todos os planos, eles são obrigados, quando nós estamos nessa situação de pandemia, porque eles podem alegar, não, o teu plano não cobre esse exame. Como que a gente pode agir nesse caso? Então, olha só, a lei do plano de saúde, ela estabelece que em situação de emergência eles são obrigados. O problema, o que acontece? Que, assim, não só na saúde, mas em vários setores, né, da nossa sociedade. Como a população acaba não sabendo, não pleiteando, enfim, muitas vezes eles negam esse tipo de atendimento, falam seu plano não cobre, enfim, e aí acaba tornando necessária a propositura de uma ação para que então o juiz determine para que seja feito. Mas
como regra, eles deveriam cumprir independente de carência, independente de cobertura, porque isso se enquadra em situação emergencial, que, com base na lei do plano de saúde, eles têm o dever de dar o atendimento e de cumprir, seja realizando o exame, seja realizando o atendimento e o tratamento necessário para o Covid. E é necessário fazer um BO? Por exemplo, haja visto que está sendo negado de se fazer um exame, que é algo que é importante, por exemplo. Então, de repente ajuda a fazer um BO contra... Eu daria uma outra orientação. No meu modo de entender, eu não atuo na parte criminal. Então, assim, seria até importante que um criminalista, porque o boletim de ocorrência, ele teria a função de auxiliar num processo criminal. Que no meu modo de ver, né, dentro do meu conhecimento de direito penal, não haveria um enquadramento, salvo melhor engano. Então, qual seria uma orientação mais adequada no meu modo de ver? Fazer uma reclamação na ANS do plano de saúde, porque dá muito mais efeito e vai atender o que você pretende. Então, você entra no site e aí você faz a reclamação, expõe qual que é o plano de saúde ou o seguro-saúde que está praticando aquele comportamento, violando a lei e, portanto, descumprindo com os deveres diante dessa situação. Dá muito mais efeito, porque aí a ANS adota providências com o plano de saúde, né? Ou então, assim, é que normalmente não se tem tempo diante da urgência, mas até uma notificação extrajudicial que pode ser feita, que gera um efeito, que pode ser feita por telegrama, então, às vezes, no mesmo dia, então gera uma efetividade maior. Então, assim, em termos de efetividade, menor custo e maior agilidade, eu entendo que esses caminhos são melhores. E aí, se não obtiver êxito, então só realmente através de uma demanda judicial para que então o juiz determine, dê uma ordem para que seja cumprido. Isso pode ser concedido por meio de liminar, então é rápido, então não precisa aguardar. Poxa, até sair a liminar, eu já... a pessoa já morreu, então né? em 7 dias. Então, não. Então, se procurar um advogado, entrar com pedido de liminar, isso sai de maneira ágil, no intuito de atender aí, cumprir a lei e atender as necessidades desse paciente, né? Ô, Patrícia, não está nem formulado aqui, que eu até esqueci, porque eu ia até colocar em pauta, porque nós havíamos até falado sobre isso, né? Mas sobre os medicamentos que estão sendo usados, que não são aprovados, né, pela Anvisa, né? Mas eles estão tendo, é o único recurso que se tem hoje para tentar salvar vidas. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Então, medicamento é uma situação tão delicada, sabe, Jô? Eu, particularmente, eu estou estudando muito sobre isso, porque eu estou escrevendo a minha tese de doutorado e eu estou desenvolvendo muito sobre isso. E uma das questões, assim, que eu, diante de vários comentários de Facebook, de Instagram e etc., o pessoal comentando, falando, por que nem o presidente tem que dar a cloroquina, o outro não tem que dar porque não sabe. Enfim, quando a gente fala, quando o assunto é medicamento, tem que ter um cuidado muito grande, né? Eu vi um pesquisador falando, antes de ontem, ele estava comentando, ele que está desenvolvendo dentro do Hospital do Coração uma vacina para o Covid aqui no Brasil. E, salvo engano, Londres, eles estão desenvolvendo também e estão colocando que até setembro seja possível uma vacina. E aí esse pesquisador, ele falou assim, olha, eu acho muito difícil porque a gente não pode ter quebra de condutas éticas, de pesquisas, é muito sério. Eu hoje, pesquisando o medicamento, eu não compreendia, eu acho que a população não tem esse conhecimento do risco que é um medicamento, porque ao mesmo tempo que ele é uma coisa maravilhosa, que traz cura, que traz
muitos benefícios, se ele for utilizado da maneira inadequada, em dose inadequada, enfim, ele pode ser um veneno, ele pode levar a óbito. Então, assim, é muito sério. Então, quando a gente fala, independente assim de questão política, a gente tem que ter muito cuidado para falar de medicamento ou de falar assim, olha, tem que dar. Não sou eu que tenho que falar, não é o presidente. Quem tem que dizer isso são os médicos. Eles têm o conhecimento técnico, ou pelo menos, né? Os que estão avaliando esse medicamento, eles têm maiores elementos para nos apresentar, para dizer se pode ou não com segurança. Uma coisa que eu estava lendo é que doses altas desse remédio, eles levaram a óbito. Então, assim, às vezes, algo que estão achando que é para tratar pode agravar um problema. Então, assim, tem que ter muito cuidado com o efeito do medicamento. Como que, por exemplo, não está aprovado pela Anvisa, mas os hospitais estão fazendo uso da cloroquina, do tal da Anitta, agora veio um outro, Idermil, acho que é uma coisa assim, que o presidente... Cada hora que o presidente dos Estados Unidos fala uma coisa, todo mundo começa a pesquisar e começar meio que se especular ou usar, não sei como funciona. Mas no hospital, por exemplo, entra uma pessoa da família, tá com problema de corona. Nós temos que dar uma autorização para usar esse medicamento que não está aprovado pela Anvisa? Ah, tá. Eu entendi o que você quer falar. Assim, ó, deixa eu só fazer uma observação. Quando você fala não está aprovado pela Anvisa, o seguinte, tá? Não, para uso do coronavírus, para uso do corona, né? Porque o que acontece? Quando um medicamento ele entra para o mercado de consumo, ele tem, diante dos estudos clínicos e pré-clínicos que foram realizados, quais são as destinações. Então, ele é usado para tratar XYZ. O que está sendo feito, a gente chama de uso off-label, que é o quê? Você usar para uma doença que não é aquela para a qual ele foi criado. Por quê? Porque ele não fez estudos para ver se podia para essa doença também, porque não se sabe quais são os efeitos colaterais, efeitos que a gente chama efeitos adversos desse medicamento que podem causar se for utilizado para uma enfermidade diferente. O uso off-label no Brasil, ele é autorizado, não é proibido. Então, assim, o medicamento, ele é autorizado pela Anvisa, mas ele não é autorizado para esse tipo de tratamento. Então, entra nesse uso off-label. O que acontece? Quando a gente tem um medicamento que está sendo usado a título off-label, significa dizer... A gente precisa de muita cautela, porque o paciente tem que ter ciência dos riscos e tem que autorizar, por isso você falou do consentimento. Da autorização, Da autorização. Porque... Da família, no caso, tem que autorizar para usar. E, como regra, é o paciente. Se o paciente estiver incapaz ou estiver numa situação de impossibilidade de manifestação da vontade, aí é a família. Aí, o que acontece? Tem que ter essa concordância do paciente, porque ele tem que saber, olha, a gente não sabe qual reação que pode dar no seu organismo, a gente está estudando, está em testes, entendeu? Você concorda, entendeu? Então tem que ter a concordância dele. Do mesmo modo, tem que ter a orientação do médico. O médico que está conduzindo o tratamento, ele tem que fazer uma ponderação para avaliar se, diante daquele quadro, é indicado ou não a utilização daquele medicamento off-label. Por quê? Porque se, porventura, ele mede do paciente, ou mesmo com a concordância do paciente, ele assume para si a responsabilidade dos efeitos adversos que puderem ser causados e cabe sim responsabilidade civil contra o médico por conta da utilização de um medicamento que não está aprovado para aquilo. Então não adianta o presidente dos Estados Unidos ou o presidente do Brasil ou quem seja autorizar a utilização, sendo que o médico não avalia no caso concreto se é indicado ou não. Porque quem vai responder não é o presidente, é o médico que está conduzindo o caso.
Agora, uma pergunta que eu faço, que é o que eu estou pesquisando. E se esse médico, tá, Jô? Ele, diante da situação, o paciente quer usar e o médico, ele faz o quê? Ele deixa de se utilizar, privando o paciente de repente, ter um benefício? Cabe responsabilidade civil? No meu modo de entender, perguntando e respondendo, não sei se ficou clara a pergunta, mas eu entendo que se o paciente, ele quer, e se o médico, embora ele seja o detentor do conhecimento, ele se recuse a utilizar, pode ser questionado, sim, o que a gente diz no direito, na responsabilidade civil, da chamada perda de uma chance. Então, ele perdeu a chance, a oportunidade de utilizar um medicamento que às vezes podia salvar a vida daquele paciente e não foi utilizado. E ele acabou Meu Deus! É muito, muito grave e confuso isso, Patrícia. Mas ficou claro? Ficou claro, com uma linguagem mais ficou simples. Claro. Ficou claro. Mas é uma coisa que se questiona. Tanto que foi muito engraçado, porque eu vejo muitas pessoas escrevendo, às vezes eu tenho vontade de escrever lá no Face, mas não cabe isso, não cabe aquilo. Eu falo, não, vou polemizar, entendeu? Porque demanda mais uma conversa. Mas é muito importante que as pessoas saibam, gente. É muito importante. Porque na situação que nós estamos, que o país está todo mundo estressado, todo mundo quer sair para trabalhar. Porém, desde o início foi falado, não usem máscara, só usa máscara quem tem o problema. O que aconteceu? Começou isso tudo porque não tinha máscara para venda. Aí, não, tem que usar máscara agora. Agora estão decretando que vai ser obrigado todos usarem máscara. Quer dizer, se tivessem desde o início falado para que todo mundo saísse de máscara, se tiver que sair, tudo bem. Faça o isolamento social, tudo bem. Eu acho que, sabe, fica tudo muito confuso nas informações. E eu acho que essas lives que estão acontecendo, principalmente com você, né, doutora, estuda, trabalha em cima de tudo isso, são as leis, fora os doutores, infectologistas, fora os clínicos, todos que estão nos ajudando também a esclarecer algumas dúvidas, porque está todo mundo muito perdido, né, Patrícia? Auxilia, né? É verdade. A gente... Eu noto isso. Eu acho que auxilia e muito. E daí é o seguinte, eu queria saber assim, como que fica a suspensão dos prazos e as audiências na justiça, né? Porque está tudo parado. O que está acontecendo? O que aconteceu, né? Desde o dia 16 de março, os prazos foram suspensos, né, no Tribunal de Justiça de São Paulo. Na verdade, teve um provimento do Conselho Nacional de Justiça, salvo engano, 313, orientando para que todos os tribunais do Brasil, STF, STJ e todos os tribunais de justiça, eles paralisassem, suspendessem os prazos e paralisassem os atendimentos pessoais com o intuito de assegurar o bem-estar, né, de tantos profissionais, juízes, funcionários dos tribunais. Então, desde o dia 16, os atendimentos presenciais eles foram paralisados e também os prazos, o que significa dizer, eles ficaram parados até segunda-feira. Segunda-feira agora, dia 4, os prazos retornaram, tanto que ontem eu já estava na loucura de novo, né? Embora eu trabalhei todo o período, no entanto, com mais tranquilidade, porque os prazos estavam suspensos. Desde ontem, os prazos retornaram normalmente, mas os atendimentos presenciais no tribunal, eles estão cancelados, estão suspensos até dia 15 de maio. Então, Tribunal de Justiça de São Paulo. Não vou falar assim todos, porque aí cada um tem uma data. Cada estado tem, Então, o Tribunal de Justiça de São Paulo, ele suspendeu. Não sei se irá retornar. Eu acredito que ainda vai permanecer
através do trabalho remoto ainda um bom período. Os magistrados estão trabalhando, todos os funcionários mais de suas residências, né, para assegurar aí conter, né, a contaminação e proteger também todos esses profissionais, né? Uhum. O Maurício está perguntando aqui como fica a responsabilidade do empresário com seus funcionários expostos nos comércios como supermercados. É uma situação bastante delicada, porque a gente tem uma situação, por exemplo, existem serviços essenciais que, embora, por exemplo, sejam médicos, sejam supermercados, sejam as pessoas que trabalham com catadores de lixo, enfim, todos esses profissionais, eles prestam serviços essenciais e mesmo com toda a pandemia, é humanamente impossível parar. Então, qual foi a orientação? De que eles trabalhem com as devidas proteções. Então, assim, não há como você falar assim, vão ser responsabilizados por conta deles estarem trabalhando. Na verdade, consta até no decreto do governador de que esses serviços eles devem ser mantidos de maneira adotando as novas medidas de segurança a fim de proteger tanto os trabalhadores como as pessoas, né, os cidadãos que porventura tenham contato com eles, né? Então, não há que se falar em responsabilidade. Não sei se foi esse, se eu respondi, mas não sei se foi esse o objetivo da pergunta. E como ficam os contratos de locação com a pandemia, Patrícia? Então, muito tem se colocado a respeito disso, inclusive vários clientes meus com problemas relacionados a isso, por conta da situação, porque a gente está vivendo uma situação que desde o dia 16 de março, mais ou menos, alguns pararam um pouquinho depois, dia 18, dia 20, mas nessa média, as atividades estão paradas. Então, esses trabalhadores, na verdade, esses empresários, eles tiveram suas atividades paradas, mas as contas chegam. Então, eles têm funcionário, eles têm aluguel, eles têm impostos, enfim. E aí a grande questão, né? Porque se para a entrada, mas não para a saída, né? Então, como é que faz? Então, qual é o meio adequado a fim de auxiliar e minimizar um pouquinho a perda desse empresário? Enfim, o meio é ajuizar uma ação com o intuito de pedir, né? E vários locatários têm realizado isso, solicitado ao Poder Judiciário a redução deste aluguel. A suspensão, os tribunais já se manifestaram que não é compatível. Eu também, no meu entendimento, como estudante, como pesquisadora, enfim, eu entendo que não é devido, não há que se falar numa paralisação total de pagamento, mas numa redução a fim de adequar aquela relação que foi desequilibrada por conta de um fato superveniente, imprevisível a todos. Então, diante dessa situação, então há uma necessidade de adequação. E isso se dá através do procedimento judicial, onde o juiz tem o poder de reduzir o que eles estão estabelecendo, né? Os magistrados, diante das decisões que eu tenho visto, é uma decisão entre 30% a 50% no máximo. Então, eles determinam que o locatário pague de 30% a 50% do valor do aluguel, tanto durante a pandemia como num período posterior, porque não é automático o retorno das atividades e aí a vida já volta ao normal. Né? Então... O Adiemerson está perguntando aqui, não sei se eu falei o nome dele correto. Posso utilizar a calção para cobrir aluguel? Então, como regra, não seria para isso, né? A calção, na verdade, ela serve para uma hipótese de inadimplemento, então até poderia ser solicitado junto ao locador que possa, então, concordar.
ou um abatimento, como eu coloquei. Mas, assim, nada impede, eu precisaria ver como é que está previsto no contrato, mas nada impede de ser utilizado também se as partes se compuserem, independente do que esteja aí no contrato, né? Essa regra poderia, o Tadeu está perguntando, poderia usar também para uma prestação de casa, por exemplo, de financiamento? Qualquer contrato, Jô, qualquer contrato está sujeito às regras do Código Civil. O 313, salvo engano, tá? Eu estou falando do Código Civil, que é o artigo que estabelece a regra que a gente chama da teoria da imprevisão. Então, quando existe porque o que acontece? A gente tem um contrato bilateral. A relação ela tem que estar estável e equilibrada. Se diante de algum fato posterior à celebração desse contrato, esse contrato se desequilibra de alguma forma, por conta desse fato, que a gente fala de teoria da imprevisão, que é um fato imprevisto, que não tinha a menor possibilidade de ser previsto, como no caso de uma pandemia, e aí sim ele vem e desestabiliza essa relação. Então o magistrado vem e equilibra. Então pode ser de locação, pode ser um contrato de financiamento, pode ser um empréstimo de banco, qualquer contrato. Tá? É mesmo porque o que acontece, né? O governo ele está atendendo com esses R$ 600 quem? Famílias, né? De classe C, D, ele está atendendo os autônomos, todos. Agora, ele deixou de fora os empresários, ele deixou de fora o ME. O MEI, ele está oferecendo R$ 600. O ME, o SS Limitada, os demais empresários, vive do quê? Exatamente, que foi aquilo que eu estava comentando. A gente tem uma situação que esses empresários, a entrada parou, mas a saída continua. Continua. Pagar funcionário, pagar aluguel, pagar... Contador, então, assim, para que não houvesse... vamos falar assim, não vou falar para que não acontecesse, mas para que minimizasse, né, para que a gente possa minimizar a possibilidade de empresas quebrando, né, falindo, deveria congelar tanto a entrada como a saída. Então, congela tudo durante um período. Foi até o que a gente estava conversando aqui em casa outro dia. Vamos congelar por um período. Então, assim, tudo congela até estabilizar e aí sim depois retomar, porque senão se só paga e não entra nada, como é que faz, né? Então, assim, é uma situação muito difícil para os empresários. Porque vai ficar bem caótico, né? A indústria, algumas pararam, outras não pararam, outras estão se precavendo, colocando enfermeiros. Eu vi uma reportagem super interessante, só que não, você sabe, né? Normalmente televisão não fala de que empresa que indústria que é, mas colocaram, acho que foram 15 enfermeiros de frente na entrada, então eles estão fazendo medição da febre, você está entendendo? Entregando a luva, colocando capacho, tudo com o produto para as pessoas poderem pisar, entendeu? Então, tem várias indústrias que estão ainda funcionando e aí estão fazendo esse monitoramento, que eu acho isso de extrema importância. Poderia adotar isso também para o comércio, para os escritórios. O que vai acontecer? Porque eu fico pensando também do outro lado, né, Patrícia? A gente aguenta quanto tempo mais? Sim, nossa, a situação tá muito difícil, muito. Eu vejo, assim, vários clientes, vários conhecidos, enfim, a situação está bem difícil, a gente não sabe, né? Eu vi uma reportagem colocando assim que os empresários aguentam no máximo um mês, isso alguns, né? Muitos já quebraram, muitos já estão com as portas fechadas, infelizmente. Então, assim, é uma situação muito difícil, né? Recomeçar é que vai ser mais difícil ainda. Tem uma pergunta aqui sobre possibilidades de redução da pensão alimentícia, gente.
que pensa que nessa altura do campeonato ainda, a pessoa ainda tem que pagar uma pensão alimentícia em virtude da pandemia. É possível isso, Patrícia? Então, é outra situação muito importante e que os magistrados têm concedido as autorizações para redução, semelhante ao que eu falei até dos contratos de locação ou de empréstimo, enfim, porque é uma obrigação que depende das entradas. Eu tenho cliente que fala assim, Patrícia, eu sou autônomo, a minha entrada, eu estou há um mês sem receber nada. Então, assim, ele ganha se ele trabalha. Se ele não trabalha, ele não ganha, então como é que ele paga a pensão, né? Então, assim, claro que assim, eu trabalho muito, muito com direito de família, e o que acontece? A gente vê que, claro que a criança, né? Enfim, aquele que recebe os alimentos, ele depende muito desses alimentos, e a gente não pode esquecer isso, obviamente. No entanto, é um momento para se adequar, como eu falei, ocorreu um desequilíbrio dessa relação e essa relação precisa ser readequada, né? Então, há uma necessidade de readequação a fim de juntos, na verdade, a gente fala tanto de solidariedade, a solidariedade tem que ser aplicada no Poder Judiciário, tem que ser aplicada nas relações de família, nas relações contratuais, e isso é solidariedade, a gente estabelecer um equilíbrio, tira um pouquinho, é um momento, não é para sempre, né? Então, assim, é para adequar. Então, há uma necessidade, tem fundamento também com base nessas questões de imprevisibilidade, de situação inesperada, né? Porque a pessoa está sem entrar, então não é para zerar, reitero. Da mesma forma que o contrato de locação não pode zerar por total o valor, a gente não pode ter uma pensão alimentícia zerada também. Então, é uma adequação a fim de uma parte auxiliar a outra. A aplicação direta da solidariedade nas relações também, sejam contratuais, sejam relações fixadas, né? Acordos fixados em juízo, como pensão alimentícia e assim por diante. Pois é, como você mesmo disse, né? O equilíbrio é tudo, né, doutora? Patrícia, olha, eu queria que você quisesse argumentar mais alguma coisa aqui para o pessoal. Eu achei maravilhosa essa live, eu acho que foi bem esclarecedora. Uma das melhores até que eu tive aqui até hoje, em termos técnicos, né? Que eu acho que o pessoal aqui aprecia muito. O Tadeu está falando, doutora, obrigada pela expertise. A Elaine, linda aqui, a Sula. Também Sula Couto, que é jornalista, colunista, também está dando um alô aqui. O Douglas também, Andresa, Leandro. Tem muita gente aqui na live comentando que realmente foi de extrema importância aqui esse bate-papo hoje nosso aqui, viu, doutora? Eu agradeço muito, foi um prazer, realmente é importante, a gente vê inúmeras pessoas falando isso, falando aquilo, mas realmente existem situações importantes que precisam ser pontuadas, esclarecidas, e eu fiquei muito honrada com o convite e com a possibilidade aí de contribuir um pouquinho. Muito obrigada. Nós que agradecemos muito, muito obrigada, uma ótima noite. Obrigada. Para vocês também. A pandemia irá passar, fiquem com Deus. Um beijo, viu? Obrigada, gente. Até mais. Tchau, tchau.